Olá, estamos iniciando a aula número 21, que vai ter como tema integrais duplas e triplas, algumas aplicações. E eu lembro que os problemas da resolução comentada são tirados de uma lista de teoria e exercícios que são dados dentro de um curso de cálculo integral e diferencial no seu segundo ano. Então, o primeiro problema, o problema 154, aparece aqui algumas desigualdades, onde as intersecções dessas regiões do plano constituem essa figura que aparece aqui, achurada, riscada. Seria uma região abaixo da reta azul y igual a x, acima da parábola x ao quadrado menos x, e entre os pontos na abscissa de x de 0 até 1. Esse problema pede para a gente calcular essa área achurada por integral definida simples, que seria a matéria do primeiro ano, depois usar o cálculo por integral dupla, calculando a área, e nós vamos mostrar que essa área aqui da integral dupla é numericamente igual a essa área que aparece aqui indicada, onde a região A constitui uma região onde o eixo x varia de 0 a 2, como a gente observa na figura, e que o eixo das imagens, o eixo y, ele está variando da parábola até a reta azul y igual a x. Então, começando fazendo o cálculo por regiões 1, 2 e 3, onde a região 1 é o que está entre 0 e 1 abaixo da reta, a região 2 também é de 0 a 1, só que o que está acima da parábola, e a região 3 é uma diferença sobre o que está na reta, descontando essa área que me interessa, que é o que está abaixo da parábola. Então, aqui nós temos abaixo da reta, a reta é a função y igual a x. Aí tem um sinal de menos, porque a região 2 ela aparece no quarto quadrante, abaixo do eixo x. Então, ela vai me devolver um resultado, uma imagem negativa, por isso que tem o sinal de menos, e é da parábola. E a última região constitui tudo que está abaixo da reta, descontando essa região que me interessa, que é a parábola. E é de 1 a 2, esse último trechinho 3. Bom, resolvendo agora essas integrais simples, nós vamos ter então regrinhas de sinais mais com menos e menos, agrupando os termos x com menos menos x entre x, e esse sinal troca o sinal de x ao quadrado lá dentro. Agora a gente resolve cada uma dessas integrais definidas. Integral de x, x2 sobre 2, calculada de 0 a 1, então são esses dois parênteses que aparecem aqui indicados. Essa região aqui é a integral de uma função do segundo grau, cujo resultado dá terceiro grau. Aqui aparecem os cálculos indicados, fazendo o resultado de 0 até 1, como aparece aqui indicado na figura. E o último trechinho, o trechinho que corresponde à região número 3, é a integral, então, de uma função aqui do segundo grau, que dá algo do terceiro grau, calculado de 1 até 2. Quando a gente elimina as constantes e vai juntando os termos semelhantes, a gente consegue chegar a esse cálculo, que seria essa fração, 4 sobre 3, essa dízima periódica, 1,3333, ainda é o valor exato, e poderia aproximar para um valor aproximado de 1,33. Nós vamos resolver o mesmo problema usando o conceito de integral dupla para mostrar a notação. Então, essa notação acaba expressando aquela mesma região que aparece lá no alto, essa mesma região que aparece aqui, indicando que o meu x vai variar de A até B, então ele vai do menor valor ao maior valor, sempre vai ser a integral de dentro, uma integral em relação a y, onde g é a função de baixo, e h é a função de cima da figura. Se a gente olhar a figura, eu lembro que a função de baixo é o arco de parábola e a função de cima é a reta, e o eixo x varia de 0 a 2. A figura eu lembro que está à disposição aqui para vocês. A figura tem no eixo x, a integral mais externa, a variação total de 0 a 2, e a região achurada ela vai da parábola, que é a figura de baixo, a função de baixo, até a função do primeiro grau, y igual a x. Então, com esse conceito de integral dupla, a gente acaba substituindo a minha função, troco g de x, troco h,
eu quase me desenho, aí eu faço que a primitiva de 1 é y mais a constante, e eu lembro que esse y vai variar o cálculo sendo de cima menos o de baixo, agrupo os termos de grau 1, x com menos x dá mais x, isso fica 2x menos x2, essa primitiva de uma função do segundo grau dá terceiro grau, calcula-se a integral mais externa de 0 até 2, fazendo a conta de cima menos o de baixo, deu o mesmo resultado do cálculo anterior. E é um cálculo, digamos assim, em termos operacionais, mais rápido, mais simples. Então, para treinar agora isso, nós temos aqui o exercício 155, que tem aqui essas desigualdades. O meu y vai variar de 0 a 2, e a minha função, o y ao quadrado, vai ficar menor ou igual a x, que por sua vez é menor ou igual a 4. Se nós fizermos a intersecção dessas regiões, a gente vai perceber a primeira desigualdade, meu y variando de 0 a 2, que se eu tiver essa situação, então, o y menor ou igual a x menor ou igual a 4, como o y é um número sempre positivo, quer dizer que meu x vai variar de 0 a 4, e meu y ao quadrado menor ou igual a x, se eu extraio a raiz dos dois lados, eu vou ter que meu y é menor ou igual a raiz quadrada de x, que é a função. Agora, para calcular a área, se a gente usar o conceito de integral dupla, a função mais externa, x, varia de 0 a 4, e a função da imagem do y vai variar, então, do eixo x, que é o y igual a 0, até a função raiz. Por isso que varia de 0 até a raiz. E quando eu vou promover a integral da raiz, eu escrevo a raiz como sendo x elevado a meio, aplico a formulinha para x elevado a n, cuja integral de x elevado a n é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, n aqui seria meio, calcula a variação de x de 0 a 4, e aqui eu vou ter a resposta para essa região que aqui aparece delimitada. Bom, com esse modelo, com esse exemplo, os alunos teriam um tempo para resolver esse exercício. Se bem que eles vão acabar percebendo que meu x variando de 0 a 4 e o meu y variando de 0 a raiz de x, eu vou ter a mesma região sombreada, a mesma área achurada. Se vai ser a mesma região achurada, se bem que as intersecções aqui que são descritas aparentemente não são iguais, mas essas intersecções vão gerar a mesma região. Se vai gerar a mesma região, o resultado vai ser o mesmo. Um problema para resolver por integral simples e depois por integral dupla, onde eu preciso calcular essa área compreendida no eixo x de 0 a 1, e é uma figura que está abaixo da curva x igual a y ao quadrado e acima da reta y igual a x. Eu lembro que se eu quiser isolar o y daqui, eu extraio a raiz quadrada dos dois lados, eu vou ter que meu y é igual a raiz de x. Então, usando integral simples, essa região que aparece achurada, uma vez desenvolvido o cálculo de y, eu faço tudo que está abaixo da raiz, desconta o que me interessa, que é o pedaço da reta, essa região branca. Então, promovo a integral definida e eu obtenho esse resultado, um sexto. Se a gente for fazer o mesmo problema usando a notação de integral dupla, também vai dar duas linhas graúdas, mas é o mesmo jeito de resolver. É integral de 1, a figura, o desenho, a integral mais externa varia de 0 a 1, meu x, e a integral de dentro varia em função da reta até o arco que corresponde a y igual a raiz de x. Observe que quando eu faço a substituição, o de cima menos o de baixo, eu vou cair no mesmo contexto, no mesmo caso do exercício do item A. Então, consequentemente, a resposta, a conta, vai ser a mesma. Outras aplicações, então, para a integral dupla, ou até integral tripla. Quando a gente vai achar a função distribuição de probabilidade, que gera a probabilidade de um evento, em função da função densidade de probabilidade com duas variáveis que são chamadas aleatórias contínuas. Aqui eu tenho um exemplo.
x poderia ser uma variável aleatória contínua do tipo tempo, e o y poderia ser uma variável aleatória do tipo distância, dentro de um jogo de tiro ao alvo. Duas variáveis aleatórias contínuas. Se eu vou calcular a função de distribuição de probabilidade, eu promovo a integral, se for de uma variável dessa maneira, de duas variáveis uma integral dupla, três variáveis uma integral tripla, sempre lembrando que a minha probabilidade vai ser um número compreendido entre 0 e 1. Com isso, vamos a um problema resolvido do tipo 159, que aqui tem essa numeração R434. Isso é para dizer que é tirado do livro Cálculo para Ciências Humanas, capítulo 4, 34º exercício resolvido, da editora Ícone. E eu tenho, então, para achar o K, de modo que essa função seja uma função densidade de probabilidade. Soma das probabilidades iguais a 1. Então, eu vou fazer que a integral dessa função, dentro do seu domínio de variedade, tem que me dar 100% ou a soma de todas as probabilidades. A função é 2xy, o meu x varia de 0 a 1 e o meu y, pelo domínio de variedade, varia de 0 a k. Observe que eu calculei a primeira primitiva na regra do produto de 2x e x ao quadrado. Aí eu substituo de cima menos o de baixo e eu caio nessa integral. 1 vezes y é a integral de y. O meu y varia de 0 a k. Então, quando eu faço a primitiva de y em relação a y, dá y2 sobre 2, substitui, faz a conta de cima menos o de baixo, aí eu acho que essa fração, K2 sobre 2 igual a 1. Multiplico em cruz, K2 igual a 2, K é positivo, então K vale raiz de 2. Para fazer o item B, que é uma probabilidade associada a essa função, a gente vai usar integral dupla, porque aqui eu tenho duas variáveis. Então, a integral dupla que aqui está sendo sugerida, a gente já fez até algum exercício semelhante para promover a integral. Como o meu x varia até 30%, a integral de dentro vai variar de 0 a 0,3. E o meu y vai variar, então, até 20%, de 0 até 0,2. Observe que a integral de 2x ao quadrado faz a conta de cima menos a de baixo, cai numa integral de uma variável, que agora a gente vai fazer a integral mais externa, variação de 0 a 20%, variação de 0 a 0,2. Integral do primeiro grau da segundo grau, calcula o de cima menos o de baixo e gerou esse número que é a probabilidade pedida. Normalmente, em cima desse exemplo, se dá um tempo, o pessoal fazer um problema semelhante ao anterior, que é o 160, onde a gente acha o valor de K para que essa função seja uma densidade de probabilidade, e depois a probabilidade pedida ou associada para essa função. Então, esse problema 160 aparece resolvido aqui à frente, soma das probabilidades iguais a 1. É um problema semelhante ao que tinha sido feito anteriormente. Promove a integral, dizendo que o resultado das probabilidades todas somadas é iguais a 1. Primitiva de 2x e x ao quadrado. Faz a conta de cima menos o de baixo. Cai numa integral simples, que também é igual a 1. A gente quer aqui calcular o K. Substitui, então, o meu y, ora por 1, ora por 0. E aí a minha conta vai gerar esse K. Aqui já deu um número inteiro. E a probabilidade pedida no item B é calcular agora minha probabilidade. Eu já troco K por 1, porque na função densidade de probabilidade, agora nesse problema, eu lembro que o meu K está dentro da função, já não é mais uma parcela do domínio de validade. Como ele está no interior da função, precisava ter feito o item A para conseguir fazer o item B. Então, aí no item B eu troquei o K por 1 e agora promove essa integral dupla. O x varia até 40% e meu y é de 50% até o final dele. O final dele, o domínio de validade é 1.
Então, essa integral de 2x é x ao quadrado, faz a conta de cima menos o de baixo, cai numa integral de ordem 2, cuja primitiva é de ordem 3, faz a conta de cima menos o de baixo, e aí eu vou encontrar a probabilidade associada a essa função. O próximo problema, o 161, ele é parecido com esses outros dois. A diferença é que agora eu tenho 3 variáveis aleatórias contínuas. Então, se eu tenho x, y e z, eu vou resolver o meu problema através da integral tripla, porque eu vou ter que promover 3 primitivações. O jeito de fazer é o mesmo. Achar o k, que aparece aqui no interior da função, onde o meu x tem essa variação, meu y tem uma variação de menos 1 a mais 1, e o z de 0 a 2, eu vou calcular a integral com essas variações de x, de y e de z, e na minha função é que aparece o k. Eu vou dizer que o resultado é igual a 1 porque é a soma de todas as probabilidades. E o jeito de resolver é de dentro para fora. Primitiva de x é x2 sobre 2, aí substitui o de cima menos o de baixo. Aqui, como de baixo é zero, esse pedaço todo cancela, assim como mais K1 e o menos K1. Eu caio agora numa integral dupla. Essa integral dupla de y2 dá y3 sobre 3, mantém na regramento do produto todo o restante, vai calcular o meu y ora por 1, ora por menos 1, fazendo a conta o de cima menos o de baixo. E aí, quando eu fizer o de cima menos o de baixo, aqui não cancela, porque aqui vai ficar menos 1/3 com esse menos, mais 1/3, e aqui também 1/3. 1/3 mais 1/3, 2/3. E aqui aparece descrito. Trecho em y. Mantém o k, mantém o z ao cubo. Primitiva agora dessa função em relação a z, de z ao cubo é z4 sobre 4. Vai substituir, vai fazer a conta de cima menos o de baixo. Então, esse produto é igual a 1. Eu vou ter, então, que o meu k é o inverso desse número, e simplificando dá 75 centésimos, ou a fração 3/4. Esse k vai entrar no cálculo da probabilidade que aqui está pedida. O x até 30%, o meu y de 20% até 1, porque o meu domínio de validade do y ia de menos 1 até mais 1, e o meu z maior ou igual a 50%, então a minha função de fora vai variar de 50% até 2, porque o domínio de validade não é a probabilidade, é o domínio da função, que está variando de 0 até 2. Então, aí a gente promove, faz a conta dessa integral tripla. Eu substituo 3/4 no lugar do k, encontrado anteriormente. Primitiva de x, x2 sobre 2. E aí faz a conta, o de cima menos o de baixo. Caiu numa integral dupla. Nessa integral dupla, eu estou mantendo essas frações aqui. Já fiz a conta numerador com numerador, denominador com denominador. Integral de y ao quadrado em relação a y é y3 sobre 3. Faz a conta o de cima menos o de baixo. Junto os termos, eu vou ter que agora aqui calcular essa primitiva de grau integral de uma variável. Primitiva de z3, z4 sobre 4, vai ter que calcular dentro dessa integral mais externa, que é de 50% até 2, por isso que é de 0,5 até 2. Aí eu faço a conta de cima menos o de baixo. Observem que eu mantenho os termos, o coeficiente, e aqui eu coloco em evidência a diferença, para facilitar a conta. Isso dá perto de 4,45%. Não é apenas cálculo de probabilidade que acaba aparecendo como processos de cálculo para integral dupla. Está ligado mesmo à área. Aqui eu vou ter um exercício que vai ter uma receita, dada pela função R, de segundo grau. O custo de manutenção desse equipamento é dado por uma função custo, também uma função de segundo grau, em relação a x. E x é após meses de instalação, é a unidade de tempo. E o lucro total, que é receita menos custo, ele vai ser dado por essa área que aqui aparece churada. A função de cima é a receita, é uma função do segundo grau,
curvatura voltada para baixo, porque o coeficiente de x2 é negativo, e o meu custo é uma parábola com curvatura voltada para cima, porque o coeficiente de x2 é positivo. Calcular o lucro é calcular essa integral dupla, que seria a área correspondente acima da parábola vermelha, abaixo da parábola azul, integral de 1, e a minha região no eixo x vai variar de 0 a x0. Então, eu preciso obter o x0, que é a intersecção das curvas. Normalmente, dá um tempo para o pessoal resolver isso. A intersecção das curvas, eu vou igualar as duas funções. É óbvio que eu vou achar duas soluções, a positiva que interessa e a negativa que não interessa. É uma equação incompleta do segundo grau. X ao quadrado é igual a 324, então x é mais ou menos a raiz de 324. A raiz que interessa é o 18, e o menos 18 a gente descarta nesse problema de natureza prática. E aí, na hora de calcular o lucro, eu vou fazer então o meu lucro interpretando essa região. Primitiva de 1 é y, o meu y vai variar a parábola de cima menos a parábola de baixo. Isso vai chegar nessa função do segundo grau. Primitiva de uma função do segundo grau dá algo do terceiro grau. Primitiva de 972 dá 972x. Primitiva de 3x2 é x3. Calcula o de cima menos o de baixo. E aqui eu vou ter o lucro desse equipamento entre 0 e 18 meses. Então, assim, nós mostramos cálculo de áreas de figuras planas, feito por integral dupla. Mostramos o regramento de como trabalhar com esse tipo de situação. Esse regramento, eu lembro que está colocado aqui para vocês entenderem sempre a montagem que vai da função de baixo para a função de cima, e o eixo x, a integral mais externa, é a variação do menor para o maior valor. Os eixos têm sua orientação, o eixo das abscissas x cresce da esquerda para a direita e das ordenadas do y de baixo para cima.